Olá pessoal, aqui é o Jefferson Modesto. Para quem não me conhece, eu sou analista de sistemas, engenheiro de software e há 5 anos faço pesquisas em física do plasma aplicadas à área de saúde, energia, agricultura, transportes e através da Keshe Foundation Spaceship Institute, Fundação Keshe, né? Foi criada pelo físico nuclear Mehran Keshe. E eu vim aqui hoje para dar continuidade a uma sequência de vídeos que eu tenho criado para mostrar para vocês as minhas pesquisas sobre o que eu venho detectando que está ocorrendo com aparelhos eletrônicos, principalmente celulares, principalmente computadores, notebooks, smart TVs. E hoje em dia praticamente todos os equipamentos que se conectam à internet que usam de uma forma ou de outra inteligência artificial, até como reprodutores de músicas, né, que hoje aceitam comandos de voz, e tudo que hoje está conectado à internet, né? Que começou essa onda, esse novo desenvolvimento de inteligência artificial aplicado à internet das coisas, né? A dita internet das coisas, para quem é do ramo aí de informática, entende o que é isso. Mas dando continuidade ao que eu falei na playlist intitulada Saiba Aonde Mora o Bicho, que eu publiquei no meu canal no YouTube recentemente, eu quero falar para vocês aqui sobre alguns fenômenos que vêm ocorrendo com as pessoas que usam esses equipamentos eletrônicos. Muitas pessoas que eu venho contactando, e eu vou te falar das minhas experiências também comigo, né? Relatam que ao usarem os equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, né, vem sentindo movimentos musculares involuntários, né, que se chamam também espasmos musculares. Sabe aquelas contrações involuntárias, aquelas contrações de músculos, seja do braço, do rosto ou das pernas, qualquer parte do corpo, né? Existe uma origem natural para isso, né? Que às vezes é estresse, às vezes é alguma falta de vitamina D, né? Algum problema neurológico, né? Alguma coisa provocada por excesso de exercícios físicos. Mas eu vou acrescentar mais uma coisa aí que ninguém tem observado, porque também não prestam atenção para isso, porque não sabem que isso pode acontecer, é que ao utilizar os equipamentos eletrônicos, esses movimentos involuntários de músculos, essas sensações no sistema neurológico e muscular, elas se intensificam, elas ocorrem com mais frequência. O que eu estou falando aqui é para você prestar atenção ao usar os seus equipamentos, né, celulares, computadores. Prestem atenção nesses movimentos involuntários que estão ocorrendo dos músculos. Prestem atenção nos músculos da face, dos braços, das pernas, né? E prestem atenção também em pequenas ferroadas que você vai sentir na pele, como se fossem alfinetadas fininhas, na região de rosto, também região de pernas, braços, né? Na pele. O que eu quero falar para vocês aqui é o que está provocando isso, o que pode provocar isso, né? E dentro das pesquisas que eu venho fazendo, eu vou explicar para vocês o que provoca isso. Aqui
eu quero mostrar umas fotos também de pessoas diagnosticadas aí com a doença da atualidade, que apresentam essas manchas na pele, manchas duplas na pele. Esse fenômeno vem ocorrendo com frequência nas pessoas. Eu gostaria que vocês observassem isso na pele de vocês também, se isso está aparecendo. Nem todas as pessoas apresentam essas manchas, mas grande parte das pessoas estão relatando o aparecimento desse tipo de manchas. Muita gente vai dizer que são manchas naturais, que tem essas manchas na pele, mas eu quero que vocês observem que algumas delas, inclusive, aparecem já com feridas ou inflamadas, né? E sempre são manchas duplas. Você vê manchas gêmeas, né? Sempre assim, em pares. 1, 2, 1, 2. Isso ocorre pelas pesquisas que eu já fiz e pelo que eu já vi acontecer em mim e em várias pessoas que eu venho contactando, ocorre à medida que a pessoa está usando equipamentos eletrônicos, esses equipamentos eletrônicos que eu tenho citado. O que eu quero passar para vocês aqui? Todo mundo compra um equipamento eletrônico pensando na utilidade que ele vai trazer para a vida. Seja um celular, seja um computador, uma TV, né, um aparelho reprodutor de música que aceita comandos de voz. Agora, falando principalmente de celulares e computadores, esses aparelhos que aparentemente são inocentes, eles podem ser programados para causar danos ao físico e vocês vão ver mais para frente que ao emocional também das pessoas. Como que isso pode ser feito? Aí que está a questão. Quem lida com circuitos eletrônicos capazes de gerar altas frequências, o que é frequência? Né? Frequência é o número de uma onda por segundo. Frequências, está se falando aí da faixa de kHz, megahertz, gigahertz. É possível com altas frequências gerar pacotes de energia. O que são pacotes de energia? Nuvens de energia mesmo. Pacotes que atravessam o ar e que não precisam de fios elétricos para se transmitir energia, para se transmitir, de uma certa forma, eletricidade, mas especificamente energia. Um equipamento eletrônico com uma programação específica pode gerar uma bolha de energia em volta dele e, obviamente, tudo que estiver dentro dessa bolha, qualquer matéria que estiver dentro dessa bolha, vai sofrer influência desse campo de energia. Se você está próximo desse equipamento, você está dentro dessa bolha. E o que ocorre? Existe um tipo de energia chamada energia escalar, foi muito estudado por Nikola Tesla, um dos maiores inventores que o mundo já conheceu na área de eletricidade. A energia escalar é um tipo de energia muito pouco conhecido pela quase totalidade da humanidade, mas é uma energia de altíssimo poder. É possível transmitir energia sem fios através dela, né? Se você usa, por exemplo, um Wi-Fi hoje, você está, de certa forma, usando um pouco desse tipo de energia, que é a transmissão de pacotes de energia sem necessitar de fios. Você transfere informações, você transfere energia através do Wi-Fi, né? O wireless, uma condução sem fios. Mas é possível fazer transferência de energia da matéria do nosso corpo, por exemplo, da matéria
matéria, de tudo que está em volta de um determinado equipamento, para o campo de energia gerado por esse equipamento. Na natureza a gente tem uma lei na física que diz o seguinte: um campo que tem mais energia, ele obrigatoriamente doa para um campo que tem menos energia. Se você considerar que todas as células do corpo humano são envoltas, né, são envolvidas por campos de energia, e considerar que essa energia tem uma determinada intensidade, uma determinada força, se você gera um outro campo de energia que tem menos intensidade, os campos da sua matéria, os campos da matéria das suas células vão obrigatoriamente doar energia para esse outro campo que é mais fraco. Então, o que está acontecendo? À medida que você liga um equipamento e esse equipamento tem algum tipo de programação maliciosa, o que eu estou querendo falar para vocês aqui, de certa forma é uma denúncia, né? Mais uma vez, continuando aquela sequência aí de denúncias sobre o que eu tenho pesquisado, sobre o que existe aí por trás hoje da programação de todos esses equipamentos eletrônicos. Existe alguma coisa alterando, essa alguma coisa, quando eu falo que eu estou me referindo a um programa, a um sistema eletrônico, a um programa de computador, vamos ser bem claros assim, seria um vírus de computador, que tem a capacidade de alterar o funcionamento normal dos equipamentos. Os equipamentos são projetados para funcionarem dentro de uma faixa de segurança para o ser humano e para todo o ambiente que está em torno dele. Mas se eu altero a programação desses equipamentos de uma forma que eles passem a gerar frequências capazes de criar radiações, capazes de criar campos de energia escalar, a gente pode chamar também de energia plasmática, é um tipo de radiação. Se esses equipamentos passam a fazer isso, eles passam a ser perigosos. Eles passam a ter o poder de gerar desde uma dor crônica no nosso corpo, até uma alergia, até uma úlcera, até movimentos involuntários dos músculos, né? Ou essas sensações de formigamento, sensações de choques elétricos, né? Ou de alfinetadas na pele, e essas manchas, né? Que você vai ver aí no corpo. E é interessante que você comece a observar no seu corpo o aparecimento dessas manchas. Observe no corpo dos seus familiares, dos seus amigos, na pele. Comece a conversar com eles sobre isso, que as pessoas não estão observando. O que eu quero falar para vocês aqui tem a ver muito com essa doença que está se proliferando pelo mundo e que, infelizmente, os nossos médicos, né, eles não aceitam ainda a hipótese de que essa doença foi criada, que essa doença foi propositadamente colocada no mundo. E também não aceitam a hipótese de que ela possa ter uma origem não material. Quando eu falo não material, é que não existe um vírus que possa ser visto ao microscópio. Na verdade, o que se vê no microscópio, e eles ainda não compreenderam isso, são os efeitos das interações de campos de energia escalar, as interações de campos de energia plasmática com os campos de energia das células, da matéria, né, do nosso corpo. Essas interações
causam o aparecimento de matérias, causam o aparecimento de cálcio, causam essas formações que são vistas ao redor das células com esse formato de coroa, que na verdade o que está aparecendo ali é uma estrutura toroidal, que é uma estrutura de calcificação, uma estrutura de deformação das células, mas que é consequência da interação de campos de energia do verdadeiro vírus, que é, na verdade, um campo de energia escalar. O que eu quero falar para vocês aqui é que aquilo que é mostrado hoje como vírus não é exatamente o vírus. Aquilo é o efeito do vírus. Esse vírus que vocês estão vendo aí, ele é muito comum, esse tipo de vírus é muito comum no espaço. Aliás, uma das maiores preocupações das agências aeroespaciais, como a NASA, como a agência iraniana, a agência chinesa, japonesa, o que for, é de, ao colocar uma nave fora da atmosfera terrestre, essa nave ela sofre a contaminação do que eles chamam de vírus espacial. E o vírus espacial ele não tem fisicalidade. Ele, a bem da verdade, ele é composto de radiações. Quer dizer, quando uma nave retorna para nosso ambiente, ela tem que passar por um período de descontaminação. Mas que tipo de descontaminação? A nave passa por uma quarentena, os astronautas passam por uma quarentena, que pode durar várias semanas. Mas eles precisam se descontaminar do vírus espacial, que é energia escalar, que é uma forma de energia capaz de desestruturar, de desestabilizar a energia interatômica, a energia dos átomos da matéria. E esse tipo de radiação é contagioso, sim. Uma pessoa contagia outra se aproximar dela, estando com o corpo carregado com essa energia. E se você não descarregar esse tipo de energia, essa energia pode ir provocando alterações nas suas células, nas suas proteínas, nas suas enzimas, no seu DNA, uma série de efeitos que você vai ver se você não conseguir descontaminar completamente essa energia do corpo. Até pouco tempo não se tinha tecnologia para se fazer isso completamente, tanto que os astronautas sofrem problemas ao retornar à Terra. Após a viagem, anos depois, eles vão desenvolver uma série de síndromes, né? E até problemas, não só problemas físicos, como problemas emocionais também. Você tem vários relatos aí na literatura da astronáutica. Quem quiser pesquisa isso aí. Agora, recentemente, o físico nuclear Meran Kesh deu ao mundo uma solução para se descontaminar esse tipo de radiação. Ele criou materiais que são conhecidos hoje como gases nanossólidos. Esses gases nanossólidos conseguem captar e emitir campos plasmáticos e, a depender da forma como se produzem esses gases nanossólidos, que são nanopartículas, como se fosse um pó muito fininho, esses gases, ao serem adicionados à água, eles conseguem transferir energia para a água, e esta água pode ser utilizada para reequilibrar a matéria do ambiente, para reequilibrar a estrutura, tanto de células quanto de matéria toda que tiver sido contaminado com esses campos de radiação plasmática ou com esses vírus espaciais. Então, o que está acontecendo? O que eu gostaria de pedir a vocês que vocês começassem a observar, o celular de vocês. Quem puder assistir os meus vídeos anteriores, principalmente da playlist
onde eu falo, onde eu uso o tema lá, saiba onde mora o bicho. Quem puder assistir essa playlist vai ver o que eu estou falando sobre os celulares, principalmente, e como poderá instalar programas neste celular para detectar a quantidade de radiação e detectar o que está acontecendo a nível de emissão de frequências acima de 16, 17, 18, 20, 21 que os equipamentos estão gerando. Você vai ver muitos equipamentos gerando frequências na faixa do ultrassom. Isso gera, como eu expliquei para vocês, a criação de uma bolha de energia em volta do seu celular, em volta do seu computador, da sua Smart TV. Uma bolha de energia plasmática fraca. Um campo de energia plasmático fraco. Esse campo de energia fraca vai sugar a energia das suas células. Você não sente isso de imediato porque você tem muita energia no corpo. Mas, à medida que você está constantemente exposto a esses equipamentos, constantemente em contato com eles, constantemente teclando, segurando mouse, teclado, tela de celular, às vezes numa sala pequena, uma televisão enorme em frente de você, você não percebe que você está envolto num campo de radiação. Nenhum fabricante de equipamento eletrônico vai te falar sobre isso. Muito menos os fabricantes de softwares. E menos ainda quem fabricou o software que está provocando essa série de doenças. E o que eu estou falando aqui, você vai, se você entender o que eu estou te explicando, você vai entender que existe realmente uma forma de se criar doenças a partir de eletricidade e radiações, e existe uma forma de se programar os equipamentos eletrônicos, que hoje são altamente sofisticados. Um celular tem uma convergência de tecnologias muito grande. Você sabe que hoje um celular ele é desde uma televisão, ele é uma filmadora, ele tem sensores infravermelho, ele tem emissores de micro-ondas, ele tem tela de cristal líquido, ele é capaz de produzir ultrassom, ele é capaz de filmar em infravermelho, ele é capaz de filmar em ultravioleta, em faixas de frequência do espectro, tanto de ondas eletromagnéticas quanto de ondas sonoras, em espectros que você não enxerga ou não ouve, né? Então você tem nas mãos, né, a indústria, ela conseguiu criar um equipamento altamente sofisticado. Não é à toa que um celular desse não é barato, né? Mas as pessoas foram induzidas a ter um celular hoje. O celular hoje é um status, né? Não só uma necessidade, ele é uma necessidade, porque convergiu-se tudo para o celular. Hoje você não tem mais um relógio de pulso, a grande maioria das pessoas não tem relógio de pulso, olha a hora no celular. Você quase que não precisa de uma televisão, você vê tudo pelo celular, as notícias, você vê os vídeos que te interessam, ouve as músicas que te interessam pelo celular, né? Você quase nem precisa mais de telefone, né? O celular é um telefone, mas você hoje usa os aplicativos de mensagens. Então a vida sem equipamentos eletrônicos ficou impossível. Mas se você observar que uma tecnologia altamente conectiva e de extrema necessidade, que todas as pessoas do mundo praticamente possuem hoje algum equipamento que as conecta nessa rede mundial, essa tecnologia se tornou a porta também de acesso ao que a gente chama de
malwares, né, que são softwares que causam danos. No passado a gente viu muitos vírus de computadores que deletavam os arquivos, né, causavam lentidão nas máquinas, paravam as máquinas, até queimavam as máquinas. Nós já vimos vírus que queimam máquinas, né? Agora, se um vírus tem a capacidade de extrapolar a área, né, do equipamento, quer dizer que até então os vírus só estavam causando danos ao conteúdo gravado nesses equipamentos, aos seus arquivos, às suas fotos, aos seus programas. Mas se esse vírus consegue gerar radiações, consegue provocar alterações nos seus sistemas eletrônicos, e esses sistemas gerarem radiações, quem está correndo perigo é o usuário, e são também as pessoas que estão próximas a esses equipamentos, né? E próximas, quando eu falo, às vezes a distâncias de 10, 15, 20 metros, porque essa bolha de energia ela pode chegar a vários metros. Agora eu estou falando de um equipamento. Um celular pode gerar uma bolha de energia dessa e começar a sugar a energia do ambiente. Para você poder entender isso que eu estou te falando, você precisa entender do que foi estudado por Nikola Tesla na questão da criação de campos de energia escalar, de como se transfere energia de um ponto para outro, né? Você precisa estudar muito sobre ciência do plasma. Na atualidade, a gente precisa acompanhar muito os estudos do físico nuclear Meron Keshe. Você tem muito material hoje na internet sobre ele, na Fundação Keshe, no YouTube, nos canais oficiais da Keshe Foundation. Você precisa estudar radiestesia, uma série de outras tecnologias aí que vão estar associadas a isso. E principalmente a questão da informática, porque aí você vai entender como que, se eu posso criar um vírus de computador que causa danos a seres humanos, e eu consigo espalhar esse vírus de computador pela internet, eu consigo espalhar esse vírus pelo mundo inteiro. E se eu escondo esse vírus dentro do próprio sistema operacional, como por exemplo o Windows, como por exemplo o Android, ou se ele vem de brinde aí, quando eu instalo um WhatsApp, quando eu instalo um Facebook, quando eu instalo um YouTube, quando eu instalo um iFood, um Uber, né? E eu estou falando nomes de aplicativos aqui mesmo, porque hoje são esses aplicativos que conectam o mundo inteiro. E por que eu estou falando isso? Porque já se foi feito denúncia aos órgãos federais, como Polícia Federal e Ministério Público Federal, sobre esse tipo de atividade criminosa, mas que não está sendo investigada ainda. Só se está olhando o vírus pelo aspecto biológico, pelo aspecto do que se vê nas células. Não se está investigando a possibilidade dessas doenças estarem sendo geradas por radiações, porque existe uma coisa dentro do próprio Código Internacional de Doenças chamado síndrome aguda de radiação. A síndrome aguda de radiação, que é uma contaminação por radiações, ela vai desencadear uma série de doenças, começando por doenças sanguíneas, doenças respiratórias, cardiovasculares, né, sanguíneas e cardiovasculares, mas doenças respiratórias, tromboses, calcificações, náuseas, vômitos, diarreias, alergias, manchas na pele. E ninguém está atento a esse tipo de fenômeno. Colocou-se na cabeça da humanidade que o vírus é um bichinho, que eu preciso lavar a mão com álcool gel, que eu tenho que tampar o rosto com máscara, que eu tenho que me isolar das pessoas. Colocou-se para a humanidade dessa forma.
Mas não se divulgou para a humanidade que é possível criar todos esses fenômenos que vão desencadear esses sintomas apenas usando radiação. E é possível provocar tipos de radiação que causam isso, que contaminam o corpo das pessoas com essa radiação, e esse corpo contaminado vai desencadear todos esses sintomas que vocês estão vendo aí. Não se está prestando atenção que a SARS-CoV-2, ou a SARS-CoV, né, a síndrome aguda de respiração severa, SARS, né, a SARS, síndrome aguda de respiração severa, ela é um conjunto de sintomas gerado pela SAR, que é a síndrome aguda de radiação. Se você, vou dar um exemplo, se você esteve olhando lá a bomba de Hiroshima explodir, mas você estava longe, você só viu o clarão da bomba, você não foi atingido pelo impacto da bomba, mas você viu o clarão. Se você viu o clarão, a luz chegou até você. Se a luz chegou até você, a radiação com certeza já te atravessou. O que acontece? Minutos depois você estará com todos os sintomas da SAR, que é a síndrome aguda de radiação. Mas que sintomas são esses? São muito parecidos com o da SARS, síndrome aguda de radiação, porque síndrome aguda de respiração severa. Porque você vai começar a sentir falta de ar, você vai começar a sentir tonteira, você vai começar a sentir vômitos, enjoo, todos os problemas, né? Vai desenvolver cânceres, vai calcificação, e ninguém está olhando para isso. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é: comecem a observar no corpo de vocês o que está acontecendo. Comecem a observar esses movimentos involuntários. Comecem a observar essas sensações que vocês podem ter ao usar um equipamento. Eu tenho relatos de pessoas que falaram: eu começo a usar o celular e os meus olhos começam a ficar embaçados. Eu começo a usar o celular, começo a sentir um gosto de metal na língua. Começo a usar o computador, começo a sentir choquinhos, começo a sentir formigamento nos pés, nos dedos dos pés, nas mãos. E notei que começaram a aparecer feridinhas no corpo. Tudo isso está envolvido a essas descargas elétricas, a esses pacotes de energia que estão sendo gerados por esses equipamentos. E mais ou menos isso que eu preciso que vocês entendam. É possível se defender disso? Você fala assim: mas poxa, você está falando que os equipamentos aqui estão causando isso tudo, e como é que a gente vai fazer? A gente não pode largar um celular, não pode largar um computador, não pode parar de ver uma televisão. Claro, eu sei, a gente sabe que vocês não podem fazer isso, deixar de... Obviamente, ninguém pode deixar de usar esses equipamentos, mas vocês precisam entender que, de uma forma muito maliciosa, foi criado um sistema, estou afirmando, foi criado um sistema que retira energia do corpo de vocês. Se vocês estão perdendo energia, vocês precisam ter uma forma de repor essa energia no corpo. E é o que a gente... que é o sistema de reposição de energia criado pelo físico nuclear Meron-Cash, que usa o que a gente chama hoje de água plasmada. Mas a água plasmada é o maior e melhor descontaminante de radiações plasmáticas do mundo. É a última linha de estudos para se repor campos plasmáticos, porque só tem uma forma de você repor o campo plasmático perdido, através do reequilíbrio desses campos. E é isso que a gente faz quando usa a água plasmada e quando produz, né, o gás nanossólido, que são as nanopartículas que vão produzir a água plasmada. Existe todo esse conhecimento hoje nos sites da Keshe Foundation, né? Você encontra no site, nos canais oficiais da Keshe Foundation Spaceship Institute. Você procura na internet, né? Internet, inclusive, né, vai para muitas coisas que nós temos divulgado,
ela vai dizer, né, ela vai dizer inclusive, né, que a água plasmada é fake, mas obviamente, porque isso foi dado gratuitamente para a humanidade, esse conhecimento agora nessa pandemia, foi dado gratuitamente pelo físico nuclear Meron Cash, é obviamente que aquilo que é de graça, muita gente não. Então, não se espantem se vocês forem pesquisar no Google, o Google for falar que é fake, né? A gente já está acostumado com isso, mas a Cash Foundation tem 40 anos de pesquisas na área de física nuclear, na área de pesquisas aeroespaciais e vírus espaciais, e vírus do tipo do corona, né? Eles são muito conhecidos dessa empresa. Inclusive ela foi chamada para participar da descontaminação da usina de Fukushima, na questão da peste suína que teve, né, até no século passado, no final do século passado, e também nos anos aí 2000, 2010, na China. A água plasmada resolveu muito e salvou milhares de animais, né, contaminados na China, em vários países também do mundo. Essa tecnologia, esse material, que é muito fácil de ser produzido, qualquer pessoa produz em casa, basta acompanhar o que a gente tem feito e basta aprender a fazer a água plasmada com o material que você tem em casa. Basta você ter água, sal, fios de cobre, né, fio elétrico, pilhas comuns para você poder tirar o zinco, né, porque você precisa do zinco também. E tudo isso você encontra no site. Foi criado um site no Brasil chamado KFSSI, copodavida.com.br, e também um grupo no Telegram, que agora em abril já conta com 7.000, mais de 7.000 membros, né? Pessoas que já sabem fazer as águas plasmadas, pessoas que já sabem se proteger o ambiente, proteger o corpo, né? E até recuperar pessoas, né? Usando essa recuperação de pessoa que a gente faz quase todo dia. Um método extremamente simples, eficaz, né? Não necessita nem de remédios, não necessita de nenhuma injeção nem nada. E vocês vão saber disso lá se vocês entrarem. Para quem puder entender o que é isso. E vocês vão entender que este tipo de vírus e vários outros tipos de vírus, que a ciência não tem explicação para o funcionamento deles, é porque a ciência tem olhado só a parte material dos vírus, não tem olhado a parte radioativa deles, a parte que é energia pura. Energia não é visível, energia não se vê em microscópio. E alguns tipos de energia, principalmente a energia plasmática, não são detectáveis por equipamentos eletrônicos, né? Não tem radar para detectar você detecta por formas indiretas, tem outras formas de se detectar, mas que não são por equipamentos eletrônicos nem de radiologia comum. Então é isso. Esse recado que eu queria dar para vocês aqui. E quem tiver alguma dúvida sobre isso que eu estou falando, meu contato está aí no YouTube, no Facebook. Vocês podem me procurar Jefferson Modesto. E quem não concordar com o que eu estou falando, né, eu estou dizendo a vocês aqui, isso aqui é base das minhas pesquisas, né, isso é a minha visão, isso é o que eu já detectei em cima de tudo que eu já estudei. Tá? Eu estou passando essa informação para vocês estudarem também, para vocês terem uma forma de pensar também, né? Mais uma opção para vocês pensarem. Eu falo para vocês o seguinte: as certezas que eu tenho são baseadas em muitos anos aí de estudo sobre isso, e também nas evidências em tudo que eu tenho visto, né? Tanto dos efeitos maléficos desses equipamentos eletrônicos programados criminosamente, isso do lado negativo,
e também do lado positivo das tecnologias que estão surgindo para nos defender disso, né? Como a tecnologia do plasma, né? Toda a ciência que está sendo entregue ao mundo, aí, muita coisa até gratuitamente pela Keshe Foundation através do físico nuclear Meron Keshe. Então o que eu peço a vocês é o seguinte: estudem. Querem criticar, critiquem, querem apoiar, apoiem, né? Agora principalmente estudem, pesquisem e entendam o que é a ciência do plasma, entendam quais são os benefícios do que a gente chama de água plasmada, né? Que é a água enriquecida com campos de energia plasmática. Entendam um pouquinho de física nuclear, não é difícil dessa parte vocês entenderem, basta vocês acompanharem, entrem nos grupos, entrem nos sites, né? No site da Keshe Foundation, no site lá do que a gente chamou de copo da vida, né? Os reatores de interação plasmática, né? São equipamentos que você mesmo pode produzir, como que você tem em casa, água, sal, cobre, zinco, você acha muito fácil esse material, até na sua garagem você acha esse material aí, até em ferro velho você acha, e você vai fazer um melhor descontaminante, um descontaminante hoje que é usado em agências aeroespaciais. Essa tecnologia da água plasmada é usada em programas de descontaminação de naves espaciais pelas agências aeroespaciais iranianas, chinesas e de vários outros países ligados aí à Keshe Foundation, onde a Keshe Foundation transfere tecnologia dela. Mas nesse caso aqui, ela deu essa tecnologia desde janeiro de 2020, isso já foi divulgado para todos os chineses, né? Então, há mais de 10 meses que não há mortes de coronavírus na China, né? Nós estamos agora em abril de 2021 e há 10 meses não há mais mortes de coronavírus na China. Obviamente porque o governo chinês foi avisado, através inclusive da própria Keshe Foundation, sobre o atentado que estaria sendo criado contra eles, usando tecnologias, usando eletrônica, usando campos de radiação plasmática para simular um vírus. E, na verdade, cria-se, né, condições de um vírus, mas um vírus que não tem fisicalidade. Então essa solução tem sido amplamente utilizada para descontaminar ambientes e até para descontaminar pessoas que já tenham sido infectadas com esse vírus, um vírus de pacote de energia. Esse é o recado que eu queria dar para vocês aqui hoje. E eu espero que vocês estudem um pouco mais sobre isso. E ao longo das semanas aí eu vou colocando mais informação para vocês aqui. É muita coisa, tem muita informação, tem muita coisa que vocês não sabem e que vocês estão vendo por uma ótica que está sendo divulgada por mídia, mas existe muita coisa sobre o que realmente é esse vírus que vocês não estão sabendo. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado o que eu estou explicando, e eu sei que nem todos vão concordar com isso que eu estou falando, mas mais uma vez eu estou dizendo a base do que eu tenho estudado, do que eu tenho pesquisado. Quem quiser colaborar com essa pesquisa, seja bem-vindo, e espero que a gente possa trocar muita informação aí. Um abraço a todos e a gente se vê mais tarde aí no canal. Muito obrigado.